E Atos capítulo 5, para você entender o capítulo 5, você precisa ler o verso 36 e 37 de Atos 4. Então, Atos 4, 36 a 37, esse texto que é assustador, assustador. E aí eu quero que você acompanhe a leitura, Atos, capítulo 4, verso 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, filho da consolação, filho do encorajamento, levita, natural de Chipre. José é o nome, Barnabé é o apelido. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. É uma sequência. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? E ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém. Senhor amado, aplica essa palavra aos nossos corações, tira as distrações, os empecilhos, dá-nos foco, coração, mente, atentos para receber essa palavra tão necessária. Em nome de Jesus, amém. Por que Deus matou Ananias e Safira? Se esse texto fosse no Antigo Testamento, antes de Jesus ter morrido na cruz, antes da justiça de Deus ter sido satisfeita na cruz do Calvário, a gente entende, mas nós estamos na nova aliança, nós estamos no tempo da graça revelada em Jesus Cristo. E domingo passado falei aqui da grande paciência de Deus, da longanimidade, da bondade, da graça do Senhor, que é infinita. E eis aqui um texto que parece que Deus falou: acabou a graça, acabou, minha paciência esgotou. E é um texto assustador, assustador. Se Deus usasse o mesmo critério hoje, haja cemitério para a gente ser enterrado. Haja cemitério, eu seria o primeiro que já estava morto aqui. Por que Deus usou de tamanho juízo e rigor para com esse casal? Por que Deus usou? E aí eu vou explicar para você aqui o texto, para que você, junto comigo, a gente entenda o que Deus está falando. Eu até li hoje alguém tentando salvar Deus, né, preservar Deus, falou assim: não foi Deus não. Quem matou foi Pedro, porque Pedro ficou com muita raiva, ele estava cheio de poder. Aí ele lançou uma praga e matou o povo, imagine isso.
E Deus não tem nada a ver, a pessoa querendo salvar a honra de Deus. Deus não precisa disso, está aqui, está revelado e pronto. Porque Deus matou. Então o texto, para você entender, observe. Barnabé, que é um Bar-Abé, filho do encorajamento. Barnabé é um homem sensacional, extraordinário, generoso, fiel, depois vai junto com Paulo começar a missão, começar a igreja de Antioquia. Barnabé, ele recebe apelido dos apóstolos, e observe, a igreja cresceu, a igreja tem 5 mil pessoas, uma multidão agora em Jerusalém, uma grande multidão, e os apóstolos são os líderes, são os homens do momento, tudo está focado neles agora, Pedro, João, Tiago, eles são os homens ali, aquela grande multidão, maravilhas, milagres, e o Barnabé se destaca entre os apóstolos, se destaca de tal maneira que os apóstolos dão um apelido para ele, falam assim, o Barnabé, que homem encorajador, e o Barnabé espontaneamente, voluntariamente, generosamente, vendeu um terreno que tinha, e trouxe todo o dinheiro e deu para os apóstolos ajudarem as viúvas, os órfãos, necessitados para a igreja. Ele doou espontaneamente, voluntariamente, e quando o Ananias e a sua esposa viram como o Barnabé foi tratado, como era o conceito dele, o Ananias, junto com a sua esposa, em comum acordo, falou assim, eu quero essa notoriedade, eu quero estar no meio dos apóstolos, eu quero ser honrado pelos apóstolos, como o Barnabé, eu quero estar lá. E aí o Barnabé, junto com a sua esposa, vendeu um terreno e trouxe para os apóstolos, porém, ele ficou com parte do dinheiro. E aí, se você olhar essa palavra do versículo 3, no finalzinho, assim, quando Pedro pergunta assim, reservando parte do valor do campo, Pedro perguntou para ele, o terreno é seu, o dinheiro é seu, mas essa palavra aqui no original do grego, essa palavra, quando ela aparece, essa mesma palavra aparece em outros lugares do Novo Testamento, essa palavra que Pedro usa aqui, está falando de apropriação indébita, de roubo. Então, dá a entender que o Ananias falou com os apóstolos, que assim, eu vou vender um terreno, eu quero ajudar também, e eu vou dar tudo para a igreja, eu vou dar tudo para vocês usarem, ajudarem as pessoas, eu vou dar todo o dinheiro. E quando Pedro usa essa palavra aqui, Pedro está dizendo, olha, agora você falou uma coisa, você prometeu uma coisa e agora você deu uma parte, só que você deu uma parte e você quer que todos pensem que você deu tudo. Pedro diz, o terreno é seu, o dinheiro é seu, você poderia fazer o que você quisesse. Ninguém é obrigado nem constrangido na igreja de Deus, se não for espontânea e voluntariamente, não precisa. Mas ele quis, e por isso que Lucas colocou o relato junto com o de José, e tem um entretanto aí para dizer, veja, o Ananias quis se aparecer para toda a igreja. Só que, quem colocou esse pensamento no Ananias, foi o próprio Satanás, é o que Pedro diz. E eles estão num ambiente de pessoas cheias do Espírito Santo. A igreja está cheia do Espírito Santo. E o Ananias e a sua mulher está com o coração cheio do Satanás. Aí não sobra nada, né? O que está acontecendo aqui é o que a gente chamaria de uma infiltração. Satanás quer se infiltrar dentro da igreja e na liderança da igreja. A igreja está nascendo, a igreja está começando, a igreja está ali com os princípios e os alicerces sendo estabelecidos da igreja. E o Satanás coloca isso no coração de Ananias e de Safira, para que eles mostrem para a igreja, e eles mentem, e eles querem a notoriedade e a aparência. Aí eu pergunto para vocês, por que esse pecado é tão grave? Por que Deus, por exemplo, não deixou eles cegos, como depois Paulo fez com o outro lá? Por que não deixou mudo, como o anjo fez com Zacarias, até o menino nascer? Por que Deus morreu na hora, expirou, caiu ali, os dois, um depois do outro? Por que Deus foi tão severo nesse texto aqui? E aí,
para ilustrar e para explicar isso para você, eu lhes conto o milagre de Jesus também, que é um milagre diferente. E aí você vai entender isso aqui. Milagre diferente, porque tudo que Jesus fez, tudo que Deus faz é para dar vida. Perdoar pecados, restaurar, curar, ressuscitar morto, fazer paralítico andar. Os milagres de Jesus são milagres bons. Mas tem um milagre de Jesus que é negativo, que é quando Jesus entra em Jerusalém. E é um milagre simbólico também, porque um símbolo de Israel é a figueira. A figueira é um símbolo de Israel. E quando Jesus está entrando ali, na última semana dele, quando ele vai ser julgado e condenado, ele vê uma figueira. E ele vê que ela parece que tem frutos. E quando ele chega lá, só tem folhas. E aí Jesus faz esse milagre que é diferente. Jesus amaldiçoa a figueira, que nunca mais nasça fruto de ti. E depois, imediatamente, a figueira secou. É um milagre estranho. Está simbolizando Israel, simbolizando Jerusalém, tudo que vai acontecer em Jerusalém também. Mas o que a coitada da figueira tem a ver com isso? A figueira tem a ver porque ela estava só na aparência. Só na aparência. Ela não tinha fruto. Ela estava aparentando alguma coisa que ela não era. E é isso que Deus julga, que Deus não suporta, que Deus está aqui estabelecendo um exemplo, um paradigma para a sua igreja. Olha, isso aqui não pode ter dentro da igreja. É o que Jesus chamou de Lucas capítulo 12, abra lá sua Bíblia em Lucas 12, verso 1. Lucas capítulo 12, versículo 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado com o fermento dos fariseus. Você sabe que na Bíblia o fermento não é uma coisa boa, né? Principalmente no Antigo Testamento. Tanto é que a festa dos pães asmos, a Páscoa, é tudo pão sem fermento, é pão que não cresce, porque o fermento está associado com maldade, com aquela coisa que você põe e faz crescer ali. E aí, aqui, Jesus está dizendo, os fariseus têm um fermento. Satanás está querendo colocar um fermento dentro da igreja. Satanás está botando um ovo dentro da igreja, que ele quer chocar dentro da igreja. E Deus precisa ser radical, precisa cortar o mal pela raiz. E Deus tem que banir isso para mostrar para a igreja que isso não é permitido na sua igreja. O fermento que ele está querendo colocar ali é a hipocrisia. E esse foi um dos pecados que Jesus mais combateu e mais pregou e mais falou contra. E a palavra hipócrita tem origem, a mesma palavra para ator. Nas cidades onde Jesus viveu havia muito teatro. A cultura romana já estava lá e Jesus sabia o que era um ator. E diz assim, Deus não está interessado em atores, em gente que finge, em gente que aparenta ser aquilo que não é. Deus condena esse fermento. E aqui o que o Satanás está querendo pôr dentro da igreja? Esse fermento da hipocrisia. Ananias e Safira querem primeiro lugar, quer notoriedade, quer status, quer fama, quer reconhecimento, quer privilégio, quer status. Eles querem mostrar ser uma coisa que eles não são. Eles querem aparentar ser aquilo que não está dentro do coração deles. É por isso que isso foi algo que Satanás insuflou dentro deles. E é por isso que Deus diz assim, eu preciso eliminar isso para que toda a igreja saiba disso. E mais, todo o juízo de Deus é um ato de graça e de amor. Quando Deus destruiu o mundo no tempo de Noé, porque aquela geração contaminou a terra. A terra estava pervertida de violência, de maldade, de imoralidade, de injustiça, de idolatria, de devassidão. E Deus falou, eu preciso salvar a terra.
Eu preciso tirar a raça humana. É o que alguns cientistas dizem assim: para salvar a Terra vai ter que eliminar esse vírus que é o ser humano, que está causando todo esse desequilíbrio climático. Deus fez isso com Noé. Vamos começar de novo, porque essa geração aí não dá. Mexeu nas estruturas, mexeu em tudo, por amor à própria terra. O juízo de Deus sobre Ananias e Safira é amor por quem? Pela igreja. É amor pela igreja, é amor pelo povo dele, é amor pela verdade, é amor pelas aquelas pessoas, porque se entrasse dentro da igreja ia ser a destruição da igreja. A igreja ia ser mais um clube romano, grego, judeu, sinédrio. A igreja seria invadida desse fermento desgraçado que é a hipocrisia. Então é por isso que Deus fala assim: eu preciso julgar, eu preciso eliminar até as raízes disso, eu preciso deixar isso como exemplo para os que virão depois, que na minha igreja, no meu povo, na minha comunidade, eu não aceito fingimento, aparência, essa busca. Isso é típico do fariseu. O fariseu busca o primeiro lugar, o fariseu busca o topo, o fariseu gosta de sentar no meio dos banquetes, gosta de privilégios, de títulos, de pompas. Os fariseus gostam de ser elevado e aplaudido entre os homens, os fariseus gostam desse tipo de coisa, mas vocês não. No meu meio, aquilo que você faz, aquilo que você representa, é aquilo que você é. Aquilo que você é, porque Deus detesta a hipocrisia. E Satanás sabe que quando ele botar o ovo da hipocrisia no coração do crente, ele pode até não morrer fisicamente, mas ele começa a morrer espiritualmente. A hipocrisia tem destruído igrejas. A hipocrisia tem roubado a alegria de servir a Deus. A hipocrisia tem tirado das pessoas a alegria da salvação do Espírito Santo. A hipocrisia tem feito a igreja seguir o que o mundo faz, igualzinho que o mundo faz. E por causa disso, muitos se afastaram da igreja cristã por causa da hipocrisia dos seus membros. E é por isso que Deus fez isso aqui. Aí, meus irmãos, presta atenção. Se no tempo de Atos isso era difícil, imagine hoje, no tempo das redes sociais. No tempo aqui que eu estou aqui, estou transmitindo, parece que eu sou um artista, né? Celebridade, né? Pessoas estão me assistindo, pessoas estão vendo, e você precisa tirar foto, porque a igreja tem que ter mídia, senão o povo não vem para a igreja. A igreja tem que ter perfil, tem que ter Instagram. O irmão ali filma e depois faz um cortezinho, eu tenho que pensar no ângulo aqui. E a gente cai nesse negócio. Esses dias eu vi um pastor comentando, já um pastor mais idoso, um homem santo, um homem bom, um homem de oração, falando que a igreja estava reclamando dele porque estava vendo os artistas do Instagram, que são muito mais dinâmicos, são mais bonitos, são mais altivos, falam melhor do que ele, e estavam criticando, porque ele não tem a imagem, nem a aparência, nem a oratória, nem a beleza, nem o vigor da juventude. E aí você cai nisso daí, você precisa aparentar, você precisa vender uma imagem, você precisa ter um bom marketing digital, você precisa ter um segmento de mercado, você precisa focar na aparência, você precisa focar no que as pessoas veem. E aí, cada vez mais as pessoas vão vivendo de aparência. De aparência. Vão vivendo daquilo que se mostra, daquilo que se revela, daquilo que os outros vão pensar, daquilo que vão dizer, do número de seguidores, dos likes, das curtidas. E cada vez mais vai aparentando ser uma coisa que não é. E a igreja, historicamente, a igreja caiu nisso. As pessoas já me contaram que várias igrejas colocavam a lista do quanto de dinheiro que as pessoas davam, né? Para a igreja, para a pessoa olhar lá e falar: olha quanto fulano deu. Diz que isso acontecia, botava lá na entrada, para todo mundo olhar, quem que dá mais, quem que dá menos. Para que isso? Para que isso? E as questões de aparência, de competição, de comparação, que só incentiva a hipocrisia. Oh, o que é isso? Olha aqui, e você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo.
gerando hipocrisia. Desde quando eu cheguei aqui, eu fiz um propósito de nunca olhar a lista de dizimistas e de ofertantes. E outros pastores já me falaram, você está errado. O pastor tem que acompanhar, o pastor tem que saber quem dá, quanto que a pessoa... O pastor, eu falei, não, mas eu não quero fazer isso, não vou fazer isso, eu não faço, nunca fiz. E eu ficar, será que eu estou errado? E graças a Deus, na outra semana eu estive lá no pastor, conversando com o pastor da igreja presbiteriana de Alphaville, a igreja de pessoal de classe média, conversando com ele, ele falou, eu fiz um propósito com Deus, eu nunca olho quem dá nem quanto dá. Eu fiz um propósito, porque eu não quero olhar para as pessoas e olhar e ver o valor, e ver a contribuição, e ver aquele que dá e quem não dá. Eu fiz esse propósito diante de Deus, falei, oh glória a Deus, o lugar que eu menos esperava isso, eu vi isso para confirmar aquilo que eu fiz, que eu nunca tinha visto um pastor falar que tinha feito isso. Eu falei, será que eu estou errado? Para você não julgar, não olhar, não contabilizar pessoas por aquilo que oferta, por aquilo que dá, por aquilo que contribui. Pessoas são todas iguais e amadas por Deus e têm que ser tratadas e cuidadas da mesma maneira. É por isso, irmãos, que Deus foi tão duro aqui. É por isso que Deus é tão severo nesse texto. Porque isso foi soprado pelo Satanás. E Satanás quer levar você, eu, a viver de aparência. Você quer ver uma coisa que acaba com família? Pela graça de Deus, eu cometi muitos erros como pai, mas eu nunca cometi esse, graças a Deus. Eu nunca falei com os meus filhos, agora vocês estão na igreja, vamos aparentar que está tudo bem. Nunca fiz isso, eu nunca falei para você, tem que fazer isso, você é filho de pastor e todo mundo tem que olhar para você. Nunca fiz isso. Deus é minha testemunha e meus filhos são minha testemunha. Você nunca tem que fazer alguma coisa para aparentar para o irmão, você nunca tem que aparentar isso para virar o filho do pastor, nunca. Você tem que servir a Deus e amar Jesus e andar com Jesus em todo lugar, mas não porque a igreja vai dizer, os irmãos vão olhar, o que vão dizer, o filho do pastor está fazendo isso, é isso que acaba. O que acaba? É o pai, fala agora, todo mundo sorrindo, sorrisão agora para ir para a igreja, família perfeita. Então, que entra no carro, começa a xingar, culto demorado, não sei o quê, não sei o quê, aí começa a xingar, é isso que acaba com a fé. É isso que tira o filho da igreja. É vir no culto de manhã, na hora do almoço, começar a falar mal do irmão. Você viu a roupa da irmã? Você viu a roupa daquele? Você viu aquilo que falou? É isso que acaba, é isso que é o sopro de Satanás. É isso que tira a alegria da comunhão com Deus, da pureza da igreja. Deus está preservando a pureza da igreja, a pureza da integridade, a pureza da vida com Deus. Essas coisas, irmãos, são muito perigosas, Tem muitos jovens pastores aí com dons sensacionais, mas eles estão andando por caminhos perigosíssimos, e alguns até já caíram, porque a fama, a notoriedade, você tem que ter uma estrutura psicológica, mental e espiritual, são poucas pessoas que sabem lidar com isso, são pouquíssimas. O ego humano é um negócio terrível. O ego apaga o Espírito Santo e entra essa coisa, e vai, horrível. Esses dias eu estava no supermercado tentando ler lá o negócio, o código do produto, estava assim na prateleira. Aí alguém chegou assim, pastor, deu um grito, eu tomei um susto. Pastor, o senhor por aqui. Aí eu nem sei quem é a pessoa, nem sei quem é. Aí já tem que entrar, meu irmão, já tem que entrar aquele fingimento, eu nem sei quem é, eu fico até com raiva que me deu um susto. Meu irmão, tudo bem, tudo bom, o quê? Aí eu cumprimentei o irmão, eu detesto cumprimentar pessoas que eu não sei o nome. Eu não gosto de cumprimentar pessoas, eu não gosto que você que frequenta a igreja não me cumprimenta e eu não saiba o seu nome. Eu não gosto de ser conhecido e não conhecer. A raiz da saúde, da espiritualidade cristã é a pessoalidade, a impessoalidade é que começa a destruir as coisas.
Nós não somos números, nós não somos uma massa anônima. Você não é um auditório. Você é uma família, que Deus conhece o seu nome, que as pessoas se conhecem, que as pessoas se encontram, que as pessoas sabem o que está passando. Auditórios, a grande massa, quando as pessoas se escondem, não se revelam, não se expressam, não se relacionam, não é a igreja. Pode ser um auditório, pode ser uma grande massa, mas não é a igreja. E essas coisas é que vão criando, vai criando na gente essa semente do ego, disso, daquilo outro, da comparação, do julgamento, e você também vai caindo nessa, minha vida não é como a vida do outro, olha o outro, e você busca viver aquilo que você não é, nem que tem, tanto espiritualmente, quanto socialmente, quanto intelectualmente, quanto culturalmente. Esse tempo eu vi um videozinho engraçado, do falecido Ariano Suassuna, entrevistado no Jô Soares, e o Jô Soares oferece café para ele fala, Jô Soares, rapaz, eu tomei café 60 anos, mas é porque eu não tenho personalidade, eu sempre odiei café. Só com 60 anos de idade que eu tive coragem de dizer, eu não gosto de café. Só para agradar. Então, observe, às vezes, a hipocrisia religiosa, espiritual, social, cultural, intelectual, a mentira, vai entrando dentro da gente, e você vai se acostumando, e aí o que é pior, não é a morte física, é a morte espiritual. Quanta gente deixou a comunhão com Deus, quanta gente deixou a simplicidade do Evangelho, a integridade da palavra de Deus, e caiu na esparrela da sociedade, para buscar o aplauso dos homens, para buscar a notoriedade das pessoas. É por isso que Deus aniquilou, matou Ananias e Safira. E a mulher também chegou e Pedro falou, você vendeu, portanto, vendi, portanto. Pedro deu uma chance, ela também caiu morta ali, foi levada, foi sepultada e todo mundo ficou apavorado. Agora eu quero que você preste atenção, essa é a primeira parte da mensagem. Agora a segunda parte da mensagem, pastor, como é que a gente lida com isso? Porque isso está em todo lugar, isso é um vírus, isso é um veneno. Estamos estudando aqui na escola dominical, você poderia vir, o cristão na era digital. Hoje nós tivemos uma aula excelente, foi gravado. O Vinícius, que é especialista em internet, professor da área, deu a aula aqui e falou sobre fake news. Explicou a fake news, explicou de onde vem, como nasce, o que acontece. Uma aula muito boa, o que a Bíblia diz sobre isso. E pasmem você e eu, quem mais divulga fake news no Brasil são os crentes, né? O crente é uma usina de fake news, e é tudo o pai da mentira que é Satanás. Bom, voltando, por que eu estou falando isso? Porque essa era digital, e a gente está estudando essa revista, quanto mais eu estudo, mais pessimista eu fico com esse negócio. Quanto mais estudo, mais pessimista eu fico com isso daí. Porque a gente vai caindo nesse negócio, vai entrando nessa espiral de fama, de celebridade, nessa cultura de celebridade. Saiu um livro recente sobre como a cultura de celebridade enfraquece a igreja, como você tem centenas de pastores nos Estados Unidos, alguns no Brasil, que entraram nessa onda e hoje estão esgotados, sem falar que caíram em pecado, escândalos morais, sexuais, de vários tipos, porque entrou na cultura da celebridade. Só você assistir lá o documentário sobre a igreja Hillsong, sobre a cultura da celebridade dentro da igreja, você vai perceber isso daí, você vai perceber como que é difícil você entrar nessa cultura de celebridade e não ser contaminado pelo pecado, é impossível, é impossível. Como é que a gente lida com isso, pastor? Já que a gente precisa usar esses recursos para comunicar o Evangelho, para alcançar pessoas, para propagar o Evangelho, para abençoar pessoas que estão longe, como é que a gente lida com isso? Aí eu quero chamar você para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, abra a sua Bíblia lá, Mateus capítulo 6. As três práticas religiosas mais comuns dos judeus no tempo de Jesus, deveria ser a nossa também. Mateus 6, Sermão do Monte. Veja o que Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Aí as três práticas espirituais religiosas. Dá esmolas.
Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Guarda essa palavra, secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Agora a terceira prática, verso 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Como é que a gente lida com esse fermento do fariseu, da celebridade, da notoriedade, de querer ser visto, querer ser aplaudido, querer ser reconhecido? Como é que a gente lida com isso? Jesus diz, a palavra é em secreto, em segredo. Dallas Willard, escritor maravilhoso, dizia, a gente precisa recuperar a disciplina do segredo, secreto, só você e Deus. A gente deveria viver com uma audiência, não é o que os homens pensam, não é o que as pessoas vão dizer, o que Deus vai dizer disso? Jesus diz aqui, quando você der esmola, não anuncie para todo mundo, não põe no Instagram que você está dando esmola lá, quando você dobrar seu joelho lá, não fica para aquela cara de piedoso assim. Quando a gente começou a transmitir os cultos, eu me incomodava muito, até hoje eu ainda me incomodo. Quando a gente convidava as pessoas a vir na frente, quando faz para orar, e a gente está orando, às vezes até eu mesmo estou orando, eu me empolgo, eu fico emocionado, choro, e depois eu fico morrendo de vergonha. Ficou gravado, ficou filmado. Eu acho que isso é um negócio tão sagrado. Eu acho que é um negócio tão sagrado. Ah, mas tem que gravar para o outro ver. É um negócio tão sagrado, tão íntimo. Eu acho que é só para quem está aqui. Eu acho que é um negócio tão íntimo, tão sagrado. Aí você está orando assim, está até cochilando e filma. Ah, Jesus, aquela cara de piedoso. Aparência. Todo mundo cochilando e filma. Sorrindo. A maior experiência que Paulo teve, Paulo foi arrebatado até o céu, até o terceiro céu. E ele ficou 14 anos sem contar para ninguém. E ele contou porque os coríntios obrigaram ele a contar, porque aquilo foi tão sagrado, foi tão santo, foi tão íntimo, as coisas mais íntimas, coisa mais íntima, você, a intimidade com a sua esposa, é um segredo só de vocês, você não sai contando para ninguém. Com Deus, a intimidade, é eu e Deus, Deus me conhece, eu conheço Deus, Ele conhece meu coração, é a disciplina do segredo. Faça uma coisa bem boa essa semana, boa, melhor coisa, e não conte para ninguém. Faça um teste, fez uma coisa boa, maravilhosa, assim, e não conte para ninguém, você vai ver como a língua coça. Eu falava lá na minha casa, minha família, de vez em quando eu fazia uma coisa boa, nossa, eu preciso pregar um sermão, só para contar essa história. Contar, aparecer, ser aplaudido, ser ovacionado. Olha como ele é bom, olha que homem, olha isso, olha aquilo. Isso é o fermento dos fariseus. Como é que a gente lida com isso? Em secreto, irmãos, e guardando essa palavra, Deus vê em secreto. Deus vê, Deus conhece, Deus sabe. E a audiência e o like que a gente precisa ter é do eterno Deus que conhece. Essa é a disciplina. Isso é o que a gente tem que buscar.
se você apresentar isso que os pregadores, os pastores, o Billy Graham já dizia, foi a maior celebridade, e o Billy Graham passou por isso, porque ele colocou os mecanismos institucionais para protegê-lo dele mesmo e do ego dele. E pela graça de Deus, ele se manteve íntegro e foi o pregador mais famoso do mundo. Mas o Billy Graham dizia que lá no céu, quando chegar a hora, novo céu, os pregadores, os pastores, ele, os famosão, vai ficar tudo para trás. Fica tudo para trás. Meus irmãos, os maiores e os melhores santos de Deus, os homens e mulheres mais santos que já existiram, provavelmente a gente nem conhece. Você nem conhece. Você nem sabe quem é. Esses homens são humildes, são quebrantados, eles não gostam de aparecer, eles não gostam de pôr a foto deles assim, eles não gostam disso. William Carey, Adoniran Judson, David Brainerd, Jonathan Edwards, os santos de Deus, esses homens, irmãos. Esses dias eu vi um rapazinho no vídeo lá falando, eu sou profeta de Deus. Eu falei, Senhor amado, se ele soubesse o que é um profeta de Deus, ele batendo, eu sou profeta de Deus. Nenhum homem santo de Deus vai para o Instagram e diz, eu sou um profeta de Deus. William Carey diz, eu sou um verme. David Brainerd, eu sou moribundo. Porque quanto mais perto de Deus, a luz de Deus mostra os nossos pecados. Ninguém que tem intimidade com Deus tem o ego grande, irmãos. Ninguém. Lutero dizia, seja queimado esse negócio de chamar pessoas de luteranas. O que é Lutero? Lutero é um saco de estrume. Seja chamado de cristão. Como você colocar meu nome em um saco de estrume em pessoas? Nenhum desses homens queriam que se chamassem de wesleyanos, luteranos, calvinistas, nenhum desses queriam. Nenhum desses queriam. Russell Shedd, um homem santo de Deus que viveu aqui no Brasil, quando estava surgindo as Bíblias de estudo, ele tinha as anotações, tinha tudo feito lá. Ele foi fazer uma viagem, a editora, sabia que ele era muito conhecido, a editora pegou e lançou a Bíblia Shedd, com o nome dele. E ele chegou e falou, diante do juízo de Deus, eu estou limpo desse pecado, vocês vão ter que prestar contas de colocar o meu nome numa Bíblia. Porque vocês sabem que eu era contra isso. Homem santo de Deus, não engrandece o seu nome, não aprecia vaidade, ego. Os homens de Deus são conhecidos no secreto e no segredo. Esses são os homens de Deus. Amém? Algum tempo atrás eu preguei um sermão aqui sobre o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate. Eu falei sobre ser servo. E eu contei que quando eu comecei na igreja, eu já comecei a pregar. 16, 17 anos, aí eu era assim, todo mundo, esse menino é prodígio. Aí uns falavam assim, você vai para a televisão, você vai ser famoso. Aí meu ego já estava assim. Aí eu pedi para a minha professora da escola dominical, que ela me desse um livro para ler. Eu queria ler um livro, gostava muito de ler um livro. E ela me deu aquele livro que eu citei aqui para vocês. Eu queria um livro de poder. Eu queria um livro para ser poderoso. Aí ela me deu um livro, Eu, um Servo, do Charles Swindoll. Você está brincando, o livro assim, Eu, um Servo, você está brincando. Um livro antigo, da editora Betânia. Eu lembrei desse livro hoje, porque tem um poema nesse livro que me quebrou meus sonhos de ser famoso, de ser notório. Já quebrou ali no nascedouro, com 17 anos de idade. Tem um poema de uma mulher, e eu vou ler para vocês aqui. É uma irmã americana que escreveu. Tu sabes, Senhor, como eu te sirvo com enorme fervor emocional quando estou debaixo dos holofotes. Sabes como falo de ti ardentemente na reunião das senhoras, ou dos homens, dos jovens. Sabes com que entusiasmo promovo uma reunião de confraternização. Conheces meu sincero fervor em um grupo de estudo bíblico. Mas como será que reagiria? Como será que eu reagiria se tu me apontasse uma bacia com água e me pedisses para lavar os pés calosos de uma velhinha enrugada, arqueada, todos os dias, de todos os meses?
Como eu reagiria se tu me pedisse para lavar os pés calosos de uma velhinha enrugada, arqueada, todos os dias, de todos os meses, num lugar recluso, onde ninguém visse e ninguém soubesse do fato? Esse poema me persegue, viu, irmão? Não sei porque que eu li isso. As velhinhas, quando ninguém vê, quando ninguém está olhando, como eu reagiria? Deus vê. E essa é a audiência que conta. Deus vê. Vamos orar? Sim, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor sabe como a hipocrisia nos seduz, nos tenta, como esse mundo da aparência, da imagem, do virtual, da celebridade, da fama, como é sedutor. Espírito Santo de Deus, que essa mensagem, que o Senhor, essa ação do Senhor nos cause temor, de que para o Senhor não vale a aparência, o Senhor não olha para as posses, o Senhor olha para o coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Livra-nos desse fermento da hipocrisia. Livra-nos, ó Deus, dessa cultura da imagem, que nós temos o conteúdo, a vida espiritual de Cristo dentro de nós, que eu possa ser lá no quarto, na sala, na cozinha, que eu possa ser a mesma pessoa que eu sou aqui na frente da igreja, que ninguém pense de mim mais do que eu sou, e que a gente não busque nada disso, mas que a gente busque o que João Batista diz, que eu diminua e que Cristo cresça. Ajuda-nos, ó Deus, a crucificar o nosso ego e que a vida de Cristo transborde em nós e que a gente viva com essa audiência. Deus me vê, Deus me conhece e Deus recompensará. Ó Deus, que a gente não busque o aplauso dos homens, o reconhecimento dos homens, o elogio aqui nessa terra, que a gente busque o teu elogio, a tua aprovação, a tua palavra. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ajuda-me, Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas íntegras. Varre de nós, disciplina-nos com essa mentira diabólica de que nós somos aquilo que a gente aparenta, aquilo que nós temos. Não, nós somos filhos amados de Deus. Deus nos conhece, Deus nos ama, a nossa identidade não pertence do trabalho, da profissão, do salário, do carro e da casa que eu tenho. A minha identidade está em Cristo Jesus, aleluia. Eu sou um filho amado de Deus, Deus sabe o que eu preciso, o Senhor me conhece, e eu estou seguro sob o olhar atento, carinhoso e bondoso do nosso Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos a vida mais transparente, mais sincera, mais íntegra possível. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, a hipocrisia que em mim habita. Liberta-me desse fermento e ajuda-me, ó Deus, a ser conhecido no lugar secreto, no lugar que ninguém vê. Nesse lugar, eu quero ser visto pelos teus olhos, Senhor. Eu quero ser conhecido por ti mesmo. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.